Seja muito bem-vindo ao canal da GPO e hoje eu estou aqui para falar de um tema muito importante com você, que é o seguinte: em tempos de pandemia, adquira novas habilidades. Então, infelizmente, nós estamos nessa fase ainda de pandemia, a nossa rotina vai voltar ao normal logo logo, aos poucos, devagarzinho a gente vai conseguir voltar à nossa rotina e nós temos que estar preparados para isso. Então, se você é arquiteto, designer de interiores ou engenheiro, fica comigo aqui que depois da vinheta a gente vai bater esse papo. Então vamos lá, pessoal, vamos começar esse conteúdo aqui super importante, super pertinente para esse momento que nós estamos vivendo. Essa semana nós estamos começando a voltar à nossa rotina após isolamento social. E para isso a gente tem que estar muito preparado. Por quê? Porque primeiro que as coisas não vão ser como eram antes. E segundo, que existem várias coisas acumuladas, principalmente e provavelmente nas suas obras. Então vamos lá, eu estou com as minhas anotações aqui, eu vou passar para vocês 3 coisas muito importantes que vocês têm que ter, que tem que ficar ligado nesse retorno para que você retorne com o pé direito, certo? Então, gente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, antes da primeira coisa. Se conseguimos tirar algo bom dessa pandemia, se é que dá para falar que dá para tirar algo bom, mas eu sempre acredito que existem dois lados em tudo que a gente vive, existe o lado bom e o lado ruim, e a gente tem que sempre estar focado no lado bom, porque não adianta olhar para o lado ruim, a gente consegue aprender algumas coisas com o lado ruim, mas a nossa energia, o nosso foco tem que estar no lado bom das coisas e ele sempre existe. Então, se a gente conseguir tirar algo bom dessa fase de isolamento social, é que primeiro, ela nos proporcionou a possibilidade de rever certas coisas em nossas vidas pessoais e profissionais. A gente está aqui para focar na vida profissional, então com certeza você teve a oportunidade de rever certas coisas dentro da sua vida profissional, das suas metas, dos seus processos, das coisas, de como as coisas funcionam dentro da sua empresa, do seu escritório e da sua carreira. Então é uma das coisas que eu acho que a pandemia conseguiu trazer para a gente. E, além disso, ela também nos trouxe oportunidade de tempo para que a gente pudesse aprimorar as nossas habilidades. Então, é deste tema em específico que eu quero falar aqui para vocês hoje, tá? Então, a primeira coisa que precisamos enxergar é o seguinte: a pandemia não acabou e ela não vai acabar tão cedo. Infelizmente, a gente ainda vai ter que passar por um longo período de adaptação, onde nesse período de adaptação a gente vai ter que criar novos hábitos, a gente vai ter que prestar atenção em novas realidades, principalmente ligadas à saúde, ligadas ao retorno do convívio com as pessoas. Então, a gente vai ter que criar esses novos hábitos, o nosso comportamento vai ter que ser diferente daqui para frente. Então, é muito importante que a gente tenha consciência dessa realidade. Não vai ser assim, acabou o isolamento social, vamos embora, vamos para a rua, vamos fazer tudo que a gente fazia antes. Infelizmente, não vai ser assim. Mas é uma nova realidade que está sendo imposta e a gente tem que se adaptar, certo? Então, o que eu quero falar em relação a isso? A primeira coisa é, foca no que você tem controle. Eu costumo dizer isso sempre, porque não adianta a gente ficar preso nas coisas que a gente não tem controle. Não adianta ficar assim, se lamentando, mas a pandemia, mas eu não consigo fazer mais isso, mas agora eu fiquei sem clientes, mas agora eu estou sem obras para fazer, porque eu passei todo esse período que eu não podia trabalhar, ninguém conseguiu me contratar, porque também está todo mundo financeiramente ou quebrado, ou falido, ou com dificuldades, ou quem tem dinheiro também não está gastando muito porque não sabe o que vai acontecer lá para frente. Então, é uma nova realidade. Só que a gente tem que focar nossa energia no que a gente controla. Não adianta se lamentar com essas novas coisas que vão acontecer na nossa vida, ou de como a nossa vida vai ser daqui para frente. É muito melhor você fazer uma análise fria do que está acontecendo e falar assim, bom, onde é que eu tenho controle, o que eu posso fazer, quais são as áreas em que eu posso atuar dentro dessa nova realidade para que eu traga positividade para mim, para que eu traga prosperidade, para que eu traga novos trabalhos e para que eu consiga desempenhar o meu trabalho melhor, atender os meus clientes melhor, certo? E dentro ainda dessa questão, eu quero falar para vocês aqui o seguinte, aproveita para estar mais preparado para esse retorno, tá? Então, a gente está retornando essa semana. Eu lá atrás
falei disso, acho que foi o primeiro ou segundo tema no começo da pandemia que eu tratei aqui nas minhas lives, tanto no YouTube quanto no Instagram. E hoje, tanto eu, já estou ficando um pouquinho maluco aqui, mas também as pessoas que eu consulto já estão ficando malucas. Por quê? Porque agora com esse retorno vem uma avalanche de coisas na nossa cabeça. Todo mundo está querendo que as obras voltem, todo mundo quer as suas obras concluídas. Eu acho que no nosso setor, eu não sei como é que foi para você, mas muitas pessoas conseguiram continuar tocando seus projetos, muitas pessoas conseguiram ser contratados para novos projetos. Aliás, eu também mencionei lá atrás que era um ótimo momento para desenvolver projetos, porque você estaria mais focado, não teria que dividir a sua energia com as obras que você faz. Se você só faz obras, realmente deve ter sido um momento muito difícil para você, mas elas vão retornar também de uma vez só. Então, o meu ponto é este, é o quanto você está preparado para esse retorno e para tratar e lidar com toda essa avalanche de demandas que vão cair na sua cabeça, porque os clientes não querem saber quantas obras você tem para fazer. Os clientes querem as obras deles concluídas. Então, você vai ter que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo agora para que você consiga retomar os seus processos de obra que foram interrompidos lá atrás, certo? Então vamos lá, vamos falar da questão prática, o que eu consigo fazer aqui em relação a isso. A questão é, nesse período todo de pandemia, você se preparou? Você aproveitou esse tempo para poder aprender coisas novas, aprimorar suas habilidades, as suas técnicas, criar novos procedimentos, preparar a sua casa, colocou ordem na casa, refez aqueles processos que você queria fazer, que você não tinha tempo para fazer, reviu algumas questões internas do seu escritório, da sua empresa, porque, como eu falei no começo, foi uma ótima oportunidade para você fazer isso, certo? Então vamos dar uma checada nisso, porque é o seguinte, nós vamos falar aqui de 3 habilidades, eu dividi em 3 habilidades que você precisa ter ou aprimorar para que você consiga lidar, administrar esse retorno e essa avalanche de coisas que vai cair na sua cabeça, ou que já está caindo, de uma forma menos dolorosa, mais eficaz, mais objetiva e com produtividade, tá? A primeira delas é a comunicação. Então vamos lá, como é que está o seu conhecimento técnico de vocabulário? Você conseguiu aprimorar isso? Aí você deve estar pensando assim, mas como assim vocabulário? Para que eu preciso de vocabulário para poder absorver melhor a avalanche de informações que vai cair na minha cabeça, a avalanche de demandas que vai cair na minha cabeça? O vocabulário faz parte da comunicação e ele pode adiantar muito a sua vida, porque você já passou por aqueles momentos em que você vai querer se comunicar com as pessoas e aí você fala, a pessoa não entende, ela retorna para você, aí você quer resolver um problema, você não consegue porque aquela pessoa não está entendendo o que você está querendo dizer, porque também talvez ela não tenha um vocabulário correto. Então a comunicação ela demanda muita energia e demanda muito tempo da gente. E o que vai acontecer agora é que o quê? Eu tenho uma avalanche de coisas caindo na minha cabeça, eu tenho que me comunicar com muitas pessoas ao mesmo tempo, eu tenho que ser assertivo na minha comunicação, por quê? Porque quanto mais objetivo eu for, quanto menos as coisas vão e vêm para mim, melhor vai ser o meu tempo, melhor vai ser a utilização do meu tempo, eu vou ser muito mais produtivo. E o vocabulário tem tudo a ver com isso. Então, se você tem um bom vocabulário e você consegue, em uma mensagem curta, passar a informação que você precisa para quem você não tem esse vai e volta e você não fica se matando e perdendo tempo com isso. E aí, quando eu falo vocabulário técnico, eu também não estou falando só de termos técnicos e de conhecimento técnico. Eu estou falando do vocabulário certo para quem você está transmitindo a informação. Se você está falando com um prestador de serviço lá na obra, um pedreiro, um encanador, um eletricista, você tem que usar um certo vocabulário. Se você está falando com o seu cliente, você tem que usar outro vocabulário. Até porque um aqui tem pouco vocabulário, infelizmente a maioria deles tem pouco vocabulário, então às vezes você tem que usar palavras muito mais simples para se comunicar com o pessoal de obra. E do outro lado você tem um cliente que pode ser super culto, mas ele não é técnico. Então, além do seu vocabulário técnico para você tratar com os seus colegas de trabalho, com a sua equipe, o pessoal que tem vocabulário técnico, você tem que saber como traduzir isso numa linguagem leiga, numa linguagem que seu cliente vai entender, e como traduzir isso numa linguagem em que o prestador de serviço lá na obra, o cara que está colocando a mão na massa, também vai entender o que você está falando.
Se você usar duas palavrinhas difíceis que ele não conhece numa frase aqui, talvez ele faça uma coisa ao contrário do que você pediu para ele fazer, certo? Então, tomem cuidado com o vocabulário na comunicação, porque a comunicação ela vai ser constante e ela vai ser volumosa, maçante para você agora, certo? O segundo item em relação à comunicação é quais são os meios que você usa para se comunicar e para registrar a informação. Recentemente eu até passei um caso no Stories do Instagram de uma pessoa que, por uma questão de não ter registrado uma alteração que o cliente pediu na paginação do piso dela, ela acabou tendo um prejuízo de R$2.000 e 20 dias na obra dela, que está terminando. Imagina uma obra que está colocando piso vinílico, que é aquele último, assim, você não coloca nem antes da marcenaria muitas vezes. E aí você toma um prejuízo desse, só porque o cliente ligou para ela, pegou ela no celular dirigindo, ela conversou com o cliente pediu para mudar a paginação, ela falou tudo bem, e aí, distraída, esqueceu de quando parasse o carro dela, ela pegasse aquela informação, registrasse no WhatsApp, registrasse por e-mail, pegasse uma aprovação do cliente, enviasse isso para a coordenação de obra dela. E aí o que aconteceu? Ela não registrou, não enviou, uma parte desse piso foi colocada errada e esse material se perdeu e esse material não tem disponível na loja. Olha que absurdo. Uma informaçãozinha, uma ligaçãozinha, coisa de 3 minutos que você deixou para trás, deixou de registrar, pode te gerar um prejuízo financeiro e um prejuízo de tempo absurdo na obra. Então toma muito cuidado com a comunicação, registre muito bem. Tudo que você decide com o seu cliente via telefone, manda um WhatsApp ou manda um e-mail se aquela informação for muito importante. Se aquela informação demanda de uma aprovação do cliente, formalize essa informação com ele via e-mail e faça ele te responder o e-mail dando ok, porque daqui a um tempo ninguém vai mais saber quem que decidiu o que, por que decidiu, e o que vai acontecer é que vai ficar aquele disse que me disse, e no disse que me disse o cliente sempre tem razão. Porque se você não conseguir provar para ele que foi ele que decidiu aquilo, e não adianta só ficar no foi tal dia, você não lembra aquela ligação que nós fizemos e não sei o que, não sei o que, isso não vai resolver, tá? Porque se ele bater o pé, ele vai falar assim, olha, eu não lembro, não sei de onde saiu isso, se vira, resolve, está aí para resolver. Então, o registro das informações é muito importante e é o segundo item da comunicação, tá? Então, resumindo, o primeiro item aqui, a comunicação é como está o seu conhecimento técnico e vocabulário, e utilizar o vocabulário da maneira correta, dependendo da pessoa que você está conversando e transmitindo uma informação. E o segundo é quais são os meios que você usa e registre as decisões, registre as mudanças, porque senão lá na frente alguém vai ter que pagar o pato e provavelmente vai ser você, tá? Agora vamos para o segundo item aqui, organização. Como é que está a sua organização? Você se considera uma pessoa organizada? Porque a organização vai fazer a diferença nesse momento de retorno de pandemia. Nesse momento de retorno de obras, onde todas as obras vão retornar ao mesmo tempo e vai virar aquele Deus nos acuda. Eu quero mudar, eu quero a minha empresa ali, eu preciso funcionar, eu preciso isso, eu preciso aquilo, tudo na sua cabeça de uma vez. É como se fosse uma corrida de cavalo. Você está lá, tá todo mundo assim, ó, parado lá, esperando. Todos os cavalos lá, cada cavalo é uma obra sua. De repente abre a porteira, pum, sai tudo de uma vez. Como é que você controla tudo isso? Você é uma pessoa só. Por mais que você tenha pessoas na sua equipe, você que vai ter que comandar tudo. Então assim, vai acontecer tudo ao mesmo tempo, se é que já não está acontecendo para você, tá? Então, organização. Vamos lá. Você utiliza cronograma para os seus processos? Você tem cronograma para cada obra que você está executando? Isso é um item primordial. E se você não tem cronograma, ou se você não fazia cronograma, ou de repente tem uma obra ou outra que não deu tempo de fazer porque foi muito corrido, e às vezes a gente cai em alguns erros do tipo, é uma obra muito rápida, é uma obra muito pequena, eu não vou fazer. São essas obras que demandam mais ainda. Se a obra é rápida, ela precisa ser rápida, ela tem que ser muito mais organizada, porque se ela precisa ser rápida, nada pode dar errado. Não pode acontecer que nem o caso que eu falei agora, de você, por conta de um erro de programação, um erro de informação, você tomar 20 dias na cabeça e não conseguir entregar a sua obra no prazo. Então, quanto mais rápida é a obra, mais necessidade de gestão ela tem de organização. Então, ela teria que ter um cronograma, tá? Então, essa é a primeira questão. Você utiliza cronogramas aí nas suas obras? É uma reflexão que você
tem que fazer. E eles estão em dia, eles estão atualizados. Você passou esse período todo parado, não pôde fazer, você já pegou seus cronogramas e atualizou eles, colocou eles em ordem com as novas datas, já entrou em contato com os fornecedores, como é que tá, vocês vão poder voltar a trabalhar, não vão poder voltar a trabalhar. Tem uma série de empresas que deu férias para as pessoas. E aí de repente vem os nossos governadores maravilhosos e dizem lá, olha, semana que vem vai ter lockdown. Aí no dia seguinte, semana que vem o comércio vai ser reaberto e a indústria e a construção civil vão poder retornar. O cara não pode tirar o fulano lá da casa dele. De repente vai retornar, mas o seu empreiteiro vai falar assim, não, ó, eu só vou voltar na outra semana, porque agora eu preciso de uma semana para me reorganizar, eu preciso avisar as pessoas, eu preciso ver com o meu advogado, com o meu contador se eu posso tirar elas de casa, porque eu já dei férias para não sei quantas pessoas. Então, olha a quantidade de transtorno que tem que ter se você decidir que o que? Não, ó, segunda-feira eu vou lá e vou começar a ligar para as pessoas, para eles voltarem para a obra. Não é assim que funciona. Você tem que estar preparado, você tem que se organizar, tá? Você utiliza a agenda para fazer os seus compromissos? Você vai lá, tem uma agenda onde você coloca todos os compromissos que você vai ter naquela semana. Você agenda as reuniões, as visitas em obra, as reuniões com os fornecedores, a retomada dos assuntos. De repente você vai fazer uma reunião em cada obra geral com todos os fornecedores que estão ali naquele momento. Olha, nós vamos voltar, vai ser assim, assim, assado. Eu estou aqui com o cronograma atualizado. Eu preciso que você, fulano, execute isso nesse tempo, aquele lá execute naquele tempo, aquele lá execute naquele tempo. Então, tudo isso é uma organização, uma preparação que você tem que ter. Além da agenda, você usa o sistema Kanban, tipo Trello, Runit, esses softwares que você consegue, através dos adesivinhos, dos cartõezinhos, você organizar as tarefas mais minuciosas da sua equipe. Você já sabe utilizar esse sistema. Nesse período em que você ficou dentro de casa, resguardado, você foi atrás de conhecimento para isso, para você melhorar os seus processos de organização de tarefas e não perder as tarefas que têm que ser realizadas. Fez isso? Não fez ainda? Então, tá aí alguma coisa que você tem que investir o seu tempo também e aprimorar se você já sabe ou aprender se você ainda não sabe, tá? Você utiliza checklist para aqueles itens de projeto ou de obra que não estão no seu cronograma nem no seu sistema Kanban. O que acontece é que a gente faz um cronograma macro, eu gosto de fazer ele no sistema Gantt, gráfico de Gantt, onde eu tenho a linha do tempo aqui, e eu tenho as minhas tarefas, a minha lista de tarefas na vertical, e eu vou organizando aquilo de uma forma cronológica de execução, e eu tenho meu sistema Kanban para organizar as atividades minuciosas da minha equipe. Só que o que acontece é que no meio do caminho pintam um monte de outras coisas. Como é que você registra isso? Eu tenho no celular lá um checklist. É um lembretes lá. Dependendo do seu celular vai ser um aplicativo diferente. Mas é o quê? É aquele lá que você pode ticar depois que você termina. Então você utiliza já um sistema desse, porque agora com esse volume de coisas que vai cair na sua cabeça, você vai precisar de um sistema desses. Vai começar a aparecer um monte de coisas no meio do dia. Como é que você anota aquilo? Como é que você organiza aquilo de novo para você poder colocar, encaixar aquilo no seu dia? Porque o seu dia já vai estar tomado com o planejamento que você fez, dentro do seu cronograma e dentro do seu sistema Kanban. Mas você tem que ter esse recurso à mão, porque muitas coisas vão pintar no meio do dia e você vai ter que registrar elas em algum lugar, tá? Então, gente, falamos de cronograma, falamos de sistema Kanban para organização das tarefas e controle das tarefas suas e da sua equipe, e falamos também de checklist, tá? Um aplicativozinho que você possa registrar e colocar lembretes para você das coisas que vão aparecendo no meio do caminho, tá? Esse é o segundo item que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, que é a organização. Já falamos de comunicação, já falamos de organização. Vamos para o terceiro e último item de hoje, que são as habilidades que você tem que adquirir aproveitando esse final aí de isolamento e aproveitando que a gente vai entrar numa nova realidade. Então, já que a gente vai entrar numa nova realidade, vamos botar energia no que a gente controla e vamos melhorar as nossas habilidades, aprimorar os nossos processos, certo? E o terceiro item é a preparação. Então, o que é a preparação? Nossa, Fernando, você falou de cronograma já, agora você vai falar de preparação. Pois é, eu já falei de comunicação, já falei de organização. Só que a preparação, ela vem até antes do planejamento. Por quê? Porque, para novos processos de projeto de obra, como é que está a sua preparação? Você já possui os documentos, modelo,
que são aqueles documentos que já ficam pré-prontos para você poder realizar os seus processos. Porque agora sim, você vai voltar com as suas obras, de repente você vai iniciar uma obra que ia começar, mas que não começou por conta do isolamento social. Você vai ter um volume muito maior de informações agora para absorver e o seu tempo está muito mais escasso. Então, se você tem documentos modelo para tudo que você vai ter que fazer daqui para frente, você administra muito melhor o seu tempo, perde muito menos tempo fazendo a mesma coisa várias vezes para vários processos de obra, para vários processos de projeto. Então, essa preparação que você faz uma vez só lá atrás, e você poderia ter feito isso durante a pandemia, durante o isolamento social, já te economizaria muito tempo agora que você vai ter um volume de informações muito maior e a sua velocidade vai contar muito mais. Porque quando a gente tem muitas coisas para fazer, quanto mais rápido a gente faz, mais coisas a gente dá conta no nosso dia a dia. Então, o que é essa preparação? Para você que nunca me ouviu falar disso aqui, a preparação nada mais é do que os documentos modelo, como por exemplo, o seu contrato. Você já está com um contrato bonitinho, redondinho, ele é bom, ele foi bem feito. Só basta você entrar lá, colocar as informações do cliente no cabeçalho, mexer no preço, no prazo, na forma de pagamento e de repente algum detalhezinho de escopo, coisa que vai te tomar bem meia hora para você fazer, caso você esteja assinando um contrato agora. Você já tem aí os seus modelos de ata de reunião e plano de ação. Toda vez que você se reúne com um stakeholder, que seja seu fornecedor, que seja o cliente, que seja o pessoal da sua equipe, você faz uma ata de reunião e faz um plano de ação que vai organizar tudo que foi decidido naquela reunião para que vocês sigam em frente e não deixem nada passar. Já tem esse modelinho pronto? Programa de necessidades para você que está lidando com projetos. Você já tem um bom programa de necessidades? Um programa que realmente faz as perguntas certas para obter as respostas certas, se você ter o máximo de informação de qualidade logo no início do seu projeto e fazer um projeto assertivo, onde você acerta na mosca no seu estudo preliminar, porque já sabe tudo, porque conseguiu extrair do seu cliente as informações corretas e que são as vontades, as necessidades dele de verdade, porque você provoca ele a pensar em tudo isso naquele momento. É um item muito importante. Sem isso, você não começa com o pé direito e aí você patina durante o projeto e ele vai durar muito mais tempo do que ele deveria. Termo de aceite e entrega de projeto de obra. Então, termo de aceite é aquele documentozinho básico de uma folha onde você entregou uma etapa, você vai lá e faz o seu cliente assinar. Se você vai entregar o final da sua obra, você vai lá e vai fazer o seu cliente assinar. Por quê? Porque aquilo caracteriza o encerramento de uma etapa ou o encerramento do contrato. Você vai poder entrar em garantia, no caso de obra, e você vai poder avançar para a próxima etapa do seu projeto de uma forma que você corra menos risco de ter que voltar atrás, porque o seu cliente lá no meio do executivo resolveu: ah não, agora eu queria assim, agora eu queria assado. Dentro desse documento você vai mostrar para o seu cliente que dali para frente qualquer alteração que ele fizer vai impactar em prazo e em custo. Então ele vai pensar duas vezes antes de mudar alguma coisa. Esse documento é fundamental para que você entre no seu projeto executivo. Minimamente você vai usar ele na etapa anterior ao projeto executivo. É a única grande importância que você tem dentro do seu processo de projeto. Você pode usar esse documento em todas as etapas, mas nessa é primordial. Relatório de avanço físico de obra. Você já tem um bom modelo de relatório, um relatório que seja fácil de você preencher toda semana ou toda quinzena, dependendo de como você recebe. Um relatório que você consiga, um software que você consiga ter um aplicativo que você está lá na obra, você está batendo fotos, todas as visitas que você vai, já vai alimentando o sistema. Quando chega lá no final da semana ou no final da quinzena, você aperta um botão e ele sai um relatório para você, rápido, objetivo, com todas as informações que você precisa passar para o seu cliente, para dizer para ele: olha, avançamos tantos por cento, preciso receber a minha parte aqui agora. Se você não tem uma ferramenta dessa, quanto tempo você leva para criar um relatório? Você vai fazer no Word lá, você vai pegar as fotos, vai baixar do celular, vai ter que encaixar ali no Word, porque cada foto tem um tamanho diferente, vai ter que escrever embaixo delas. Por mais que você manje de Word, manje dessa ferramenta de você criar ali tabelas e criar aquelas caixas para as fotos, isso toma um tempo. Então assim, será que não vale a pena investir numa ferramenta onde você faz isso com 2, 3 cliques? Se você alimenta toda vez que você vai para a obra, porque você tem aquilo na palma da mão, no celular, um aplicativo que se conecta com a nuvem e ele já realiza, já formata esse relatório para você, é algo que você poderia ter construído durante o isolamento
social. Por quê? Porque você tinha muito mais tempo para poder se dedicar a isso, coisa que provavelmente no seu dia a dia antes da pandemia você não tinha, tá? E para finalizar essa questão aqui da preparação, é o que? Planilhas de cotação e controle financeiro. Como é que está essa parte? Você já está com as suas planilhas bem formatadas, basta colocar ali as quantidades e ela já te dá o valor, as quantidades que você levanta do projeto e coloca nas abas dos fornecedores já vão para um resumo que você vai apresentar para o seu cliente, com orçamento A, B e C, com algum sistema lá dentro, alguma fórmula que você consiga detectar qual é o cara que está melhor, porque quando a gente escolhe, a gente está escolhendo em cima de preço, em cima de atendimento, em cima de prazo de entrega. Então, você já tem uma planilha formatada para isso, onde você consegue gerar um orçamento e uma concorrência para a compra de materiais ou de serviços que seja muito mais veloz, muito mais rápida de ser feita. Tudo isso vai te salvar tempo. Eu finalizo aqui essa parte de preparação com esse item, e aí a minha dica final para a gente fechar isso aqui com chave de ouro é: o seu maior ativo hoje, principalmente neste momento de retorno do isolamento social, onde a gente vai poder retomar as nossas obras, é o tempo. Esse é o seu maior ativo. Então cuide muito bem do seu tempo, aproveite muito bem o seu tempo, seja objetivo e produtivo, porque isso vai fazer toda a diferença para você poder dar conta e administrar o volume de informações e o volume de demandas que vai e está já caindo sobre você e está sendo demandado para você, certo? Meu nome é Fernando Prieto e a minha missão aqui é fazer de você o melhor gestor do seu mercado. Então, se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, a única maneira de eu saber disso é se você der um like aqui nesse vídeo e fazer um comentário, fazer um compartilhamento para alguém que você conhece que possa usufruir desse conhecimento também, certo? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem as minhas redes sociais, outras redes além dessa que você está assistindo esse vídeo, e lá eu posto vários outros vídeos, vários outros conteúdos em formatos diferentes, e eu quero destacar uma para você, que é o Telegram. O Telegram, ele é uma espécie de WhatsApp, para você que não conhece ainda, e lá eu tenho um canal. Então é um canal onde eu transmito uma série de informações, não é um grupo onde fica um monte de gente falando um monte de coisa. Simplesmente eu transmito informações para vocês. Essas informações são diárias, são insights, são áudios, são outros conteúdos, outros vídeos que eu só transfiro lá. Então, se inscreva no meu canal do Telegram, porque a gente vai ter um contato muito mais próximo, certo? Então, mais uma vez, espero que você tenha gostado desse conteúdo e vamos em frente e para cima, sempre!